Pela graça de Deus, estamos iniciando mais um estudo da palavra de Deus. Interessante que nós servimos a esse Deus santo, justo e digno. E quanto mais estudamos a sua palavra, mais somos levados a admirá-lo, mais somos levados a devotar nossa atenção, nossa fé, nossa confiança nesse Deus maravilhoso, que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Mais um estudo que nós vamos começar daqui a pouquinho, que diz respeito à nossa necessidade de estarmos preparados para o que há de vir. Nós estamos na expectativa da volta de Cristo. Um dia ele voltará. Tudo que a Bíblia prometeu a respeito de Jesus Cristo, salvação por meio dele, da sua vinda ao mundo, da sua morte, ressurreição, ascensão, a vinda do Espírito Santo, do trabalho da igreja, tudo tem se cumprido. A promessa de Deus de que ele voltará para buscar a sua igreja está por se cumprir. E nós estamos nessa expectativa. E vamos pensar um pouco a respeito dessa situação, como devemos nos comportar em relação a esse fato e o que a palavra de Deus nos diz a respeito disso. Portanto, você é muito bem-vindo ao nosso estudo e se você puder compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para que possam também ter acesso e serem também beneficiadas e abençoadas ou, quem sabe, possam se tornar grande bênção para nossas vidas também. Nós estamos sob os cuidados de Deus, sob a orientação de Deus, fazendo o trabalho de Deus. E antes de continuarmos, vamos buscar a Deus em oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de estudarmos a tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, ao meditar nela, possamos compreendê-la. E uma vez compreendendo e entendendo a tua palavra, que possamos aplicá-la ao nosso viver. Ó Deus, assim que essa palavra seja sal e luz no nosso caminho, e que nós, por consequente, sejamos sal e luz para aquelas pessoas que nos cercam, para que possam ver em nós algo de diferente e possam, como diz o apóstolo Pedro, possam querer saber a razão da esperança que há em nós. E dessa forma possamos falar do que nos move, do que nos leva a ter essa confiança absoluta na tua palavra e no aguardo do cumprimento das tuas promessas. Abençoa, portanto, mais esse estudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico da palavra, hoje com o capítulo 25 do livro de Mateus. Então, já podemos partindo para a leitura, né, pastor? Temos hoje um capítulo um pouco extenso, então você em casa prepare a sua Bíblia e vamos fazer essa leitura. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada.
Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, está aqui o que lhe pertence. O senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Tive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: Digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão
para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Agora, o estudo bíblico do nosso pastor no Rio Biné. Um capítulo interessantíssimo para a nossa meditação nesse estudo. É um alerta para que estejamos sempre dispostos a prestar atenção no que acontece ao nosso redor, porque a vigilância, digamos assim, está sendo chamada a nossa atenção aí para a vigilância de tudo que está ao nosso redor, no tempo que vai passando, no tempo que vai chegando, as nossas ações e nossas atividades no reino de Deus, tudo isso está sendo conduzido aqui de uma forma magnífica, né? E tudo aponta para o quê? Para a segunda vinda de Cristo. Essa promessa de Deus de que Cristo voltará para buscar a sua igreja, promessa essa que ainda não se cumpriu. Mas, como todas as demais promessas de Deus se cumpriram, essa também se cumprirá. Não nos cabe apontar qual vai ser o dia exato, o tempo exato, porque isso, segundo o próprio Senhor Jesus Cristo disse, isso o Pai reservou para si. O Pai reservou para si o tempo, as épocas, a data, a forma, né, e tudo mais. Isso é segredo do Pai, que vai nos, digamos assim, nos surpreender no dia da sua vinda. Uma coisa nós sabemos, tanto na leitura do capítulo anterior, como também desse, 24 e 25, uma coisa é certa, que a vinda do Filho do Homem, a sua segunda vinda para buscar a sua igreja, os seus redimidos, ela não terá um aviso prévio. Aliás, o aviso é esse que está aí, os sinais dos tempos. Mas não haverá, assim, um aviso mais detalhado, o tempo certo e o momento certo virá como o ladrão. O ladrão não avisa quando chega. O ladrão chega e faz o seu trabalho desastroso e prejudicial, e nós não temos a noção quando isso vai acontecer. Então, Jesus compara a sua segunda vinda com a questão do ladrão que não manda recado antecipado para dizer que horas que ele vai chegar para arrombar a casa. Assim será a sua segunda vinda. Quando menos esperarmos, já aconteceu. E o capítulo começa com a parábola das 10 virgens, que mostra a metade delas chamadas prudentes, cuidadosas, atenciosas, precavidas, né? E que se preparam para que tenham tempo suficiente para esperar a chegada do noivo. Isso aí tem a ver com a cultura da época, do casamento, né? E hoje nós temos, por exemplo, a figura principal no casamento geralmente é a noiva, a chegada da noiva. Parece que lá era o contrário, isso era o noivo que era mais, digamos assim, esperado e então festejado em torno da situação da chegada do noivo. Então, vocês têm que estar preparadas para isso quando isso acontecer. 5 delas com preparo e 5 delas chamadas aqui de nécias, chamadas de negligentes, que não haviam se preparado. Elas precisavam de azeite para a sua lâmpada funcionar. E quando o noivo chega, elas constatam que não tem azeite, não tem óleo para a lâmpada. 5 delas têm e 5 delas não têm. As que não têm, recorrem às que têm e dai-nos um pouco do azeite de vocês. E elas dizem não. Não, para que não haja o caso de faltar para nós e para vocês. É melhor vocês irem comprar. E aí é que está a questão. Aí não houve mais tempo. Saíram para comprar e quando voltaram, a festa já tinha começado e a porta estava fechada. Não havia mais oportunidade agora de participar da festa, porque no momento certo não estavam preparados. Então, Cristo compara isso com a sua vinda para buscar a sua igreja. Quando qualquer de nós não estiver preparado, não haverá tempo para preparar. Ou estamos preparados, ou vamos com Cristo para o gozo eterno, para a glória eterna, para as bodas do Cordeiro, né, simbolizado aqui, e
gozamos a vida eterna com Cristo ou ficamos de fora. Não há tempo para preparo quando o Cristo voltar. Como não havia tempo para preparar quando o noivo chegou. O noivo chegou, as que estavam preparadas entraram para a cerimônia para bodas, as que não estavam sobraram, ficaram lá de fora. Então, esse é um ensino que esse capítulo nos traz logo no seu início, né? A respeito dessa questão, dessa vigilância que nós precisamos ter sempre diante de nós. A outra questão é a questão dos talentos. O Senhor que vem e distribui talentos para os seus servos que ele vai fazer uma viagem, né? E não recebem todos o mesmo tanto. Um 5, outro 2 e outro 1, né? Então, de acordo com a capacidade de cada um. O Senhor dos talentos, o Senhor da fortuna, ele sabe da capacidade dos seus servos. Então, ele dá conforme a capacidade de cada um. Isso também exemplifica o que Deus faz conosco. Deus nos dá condições de trabalhar no seu reino. Há uns com maiores condições recebem mais, digamos assim, mais coisas para realizar, mais para desenvolver. Outros, com alguma condição a menos, vão receber menos para que deem condições, de serem condições de arcar com aquilo que recebem. O importante é fazer o possível com aquilo que recebemos. E o ensino desse negócio dos talentos aqui é que, digamos assim, quem recebe o castigo ou não recebe a bênção, aquele que deixa de fazer o que está ao seu alcance, ou, digamos assim, ele fica aquém do que ele pode fazer. Ou quando não faz nada, como no caso do último, que não fez absolutamente nada, enterrou o talento que recebeu, com medo de ser, digamos, retaliado, porque talvez ele fosse mau negociante. Então ele chega e esconde o talento que ele recebe do seu Senhor. Então, quando se trabalha com afinco com o que se recebe, no caso nós, nos talentos, dos dons espirituais e tudo mais que Deus nos dá, quando nós recebemos e trabalhamos com aquilo que chega às nossas mãos, nós somos recompensados. E deixamos de ser recompensados e sofremos, digamos assim, prejuízo nesse sentido quando não preenchemos os requisitos ou não trabalhamos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Esse é o segredo da questão. Talentos, havia um que recebeu 5, conseguiu outros 5, dobrou. Outro recebeu 2 e conseguiu negociar de forma que conseguiu outros 2. Ou seja, esses 2 primeiros, eles atuaram dentro daquilo que estava ao seu alcance e fizeram tudo que era possível e necessário para desenvolver o seu trabalho. Já o terceiro, que recebeu um talento, ele se achou incapaz e disse: eu não tenho condições de fazer absolutamente nada com esse talento. Talento era uma soma razoável em dinheiro, né? Talento representava aí, deixa eu me ver uma explicação aqui sobre essa questão do capítulo 18, versículo 24, né? Tem uma explicação sobre isso aí que eu quero trazer aqui para nossa orientação. Talento era um talento era equivalente a 6.000 denários. E um denário era suficiente para pagar a diária de um trabalhador braçal. Então, um talento equivalia a 6.000 denários, ou seja, um trabalhador braçal trabalhasse 6.000 dias, ele estaria recebendo um talento, né? Esses denários romanos, ou também dracmas gregas, que era a mesma equivalência, né? Ou seja, um talento seria 20 anos de salário de um trabalhador braçal.
né? E no caso desse texto 18, aqui, do 18, 24, ele fala do grande devedor e do pequeno devedor. O que devia um denário, coisa assim, e outro deveria 10.000 talentos. 10.000 talentos seria impagável. Uma dívida impagável, né? 10.000 talentos equivaleria a mais ou menos 200.000 anos de trabalho. Ninguém pode fazer isso. Ninguém consegue pagar uma dívida dessa. E essa é a ideia de que a nossa situação diante de Deus, nós temos diante de Deus uma dívida que nós não temos como pagar. É como esse devedor, o grande devedor, que devia 10.000 talentos. Não poderia pagar. De forma alguma conseguiria pagar. Né? Então, essa citando no pano de fundo dessa questão, exatamente essa situação. Deus distribui os seus dons conosco e espera que nós desenvolvamos esses dons, essas habilidades, e com elas nós possamos alcançar o objetivo que Ele tem para a sua igreja, que é influenciar o mundo ao redor, por meio do nosso trabalho, trazendo para o seu reino outros que ainda estão distantes, ainda estão, por assim dizer, um tanto quanto rebeldes na situação, né? O capítulo continua depois, a partir do versículo 31, né? Quando ele fala da vida eterna e do castigo eterno. Interessante que nós precisamos ter isso em mente sempre. Há apenas dois destinos eternos. Ou vida eterna com Cristo nos céus, com Deus, nosso Pai Criador, na presença do Espírito Santo, Trindade Divina, vida eterna na companhia dessa Trindade maravilhosa, ou condenação eterna, que é afastado de Deus por toda a eternidade. Dois destinos eternos. A Bíblia não fala de uma terceira opção, terceira possibilidade. E outra vez, mais uma vez, para ficar bem claro, nós temos que decidir nesta vida que vivemos aqui, nesse mundo agora, qual será o nosso destino eterno. Depois, não há como decidir. Depois que o noivo chega, a porta se fecha, não há como decidir. Depois que a morte bate à nossa porta e nós deixamos de viver nesse mundo, não há mais como decidir. Acabou a possibilidade de decisão. A decisão é agora, enquanto estamos aqui. Firmes e fortes, vivos, com nossa consciência tranquila e equilibrada, sabendo o que estamos fazendo, é aqui, nesse tempo presente, que devemos fazer a nossa decisão. Se queremos passar a eternidade na vida com Cristo, ou se rejeitarmos esse caminho, fatalmente passaremos a eternidade longe de Deus, na escuridão, que a Bíblia chama de inferno. É claro que eu não quero isso. Também não vou para esse lugar, porque eu tenho Cristo como meu Salvador. A você que me ouve, eu não sei qual é a sua situação. Uma das coisas que eu preciso dizer, deixar com muita clareza aqui, é que você precisa decidir agora. Agora que eu digo, nesse tempo presente, que se chama vida terrena. Enquanto você está nessa jornada, nessa caminhada, essa decisão precisa acontecer. Porque não há mais como decidir depois disso. E lá, então, vem no final desse capítulo as perguntas, quando Jesus disse: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado, e depois diz: malditos, afastai-vos de mim. Vocês que fizeram o que fizeram aqui neste mundo, vocês me ajudaram, vocês me vestiram, vocês me alimentaram, vocês me socorreram. Aí Jesus disse, o grupo vai dizer: mas como, Senhor, nós nunca fizemos isso? Fizeram sim. Todas as vezes que fizeram a um desses pequeninos. Quem são os pequeninos? Você e eu, os nossos irmãos,
que creem em Jesus, esses são os pequeninos. Nós, quando nós recebemos algum benefício de alguém, ou quando nós estamos tratando alguém de forma benévola, nós estamos tratando os pequeninos que ele fala aqui nesse texto. Então, vinde, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Depois ele diz, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, esse é o resumo desse capítulo. Vigilância. Necessidade de estarmos atentos ao que se passa ao nosso redor. Não estamos aqui para sempre. Haverá um dia em que Cristo há de voltar. Haverá um dia em que nós vamos fechar nossos olhos aqui para não abri-los mais. Então, até esse dia, nós temos que ter a nossa situação garantida. Que Deus nos abençoe. Amém. Capítulo abençoado e que tem uma mensagem forte para nós, principalmente se você ainda não aceitou a Cristo. E fica aqui o meu destaque, que esse capítulo nos lembra que não podemos deixar nossa fé enfraquecer e tampouco depender da fé dos outros. Porque você vê que as virgens, as que trouxeram pouco azeite, eram dependentes das que trouxeram. Então a gente não pode estar dependendo da fé dos outros. Cada um de nós é responsável por cultivar a própria fé e fortalecer o seu espírito e sua vida em devoção a Deus. Então, isso é individual. Independente se for marido e mulher, pai, filho. Acontece muito com pai e filho. O filho acaba crescendo de forma rasa e chega lá na frente e se afasta do evangelho porque, infelizmente, ele dependeu o tempo todo da fé do pai, mas quando chegou a sua vez, ele não estava preparado. Outro ponto também em relação a essa parábola das virgens é que hoje temos diversas denominações, né? Só que durante as virgens, a parábola das virgens, a parábola dos talentos e a parábola e no final também a questão da separação, Jesus ele não fala que é denominação A, denominação B, denominação A, B e C, não. São dois grupos. Primeiramente, as virgens prudentes e as insensatas. Depois, temos os servos fiéis e negligentes, e as ovelhas e os cabritos. Em cada parábola, a gente vê somente dois grupos. Então, que a gente se fortaleça e que a gente cada vez mais esteja no lado das virgens prudentes, dos servos fiéis e das ovelhas. E outro ponto também, indo um pouco mais para frente, é que Jesus ele separa. E aí cada um separa os justos dos injustos. Lá na hora do julgamento final. E aí as pessoas que estavam lá na hora pediram um esclarecimento, né? E provavelmente essas pessoas que pediram esclarecimento em relação a o que deu de comer, o que não deu de comer, o que não deu de beber, o que não deu de vestir, provavelmente eram pessoas boas. Não eram pessoas más. Só que Jesus responde todas as vezes que não fizeram, ou seja, só o ato da omissão já se caracteriza como um injusto, um servo infiel. Então, às vezes eu vou à igreja, às vezes eu sou uma pessoa boa. Eu era muito assim, eu era uma pessoa muito boa. Vamos lá, muito boa no sentido de não fazer nenhum tipo de baderna, era uma pessoa educada, eu não bebia, eu nunca fui de estar em festa, bebedeira. Sempre tentei ser muito correto com as pessoas e eu tinha esse pensamento na minha mente. Não, eu sou muito bom, Deus é melhor ainda, é fiel, é piedoso, já estou salvo.
Perfeito. Isso aí eu estava completamente iludido, completamente enganado. E aí, conhecendo a palavra, a gente percebe o quanto a gente não é, primeiramente, não é uma pessoa boa, a gente tem a tendência sempre ao pecado, tem a tendência sempre a errar e precisa estar pedindo misericórdia a Deus todos os dias para que a gente não venha a cair em pecado, a prejudicar as pessoas, a fazer o mal às pessoas. E que só o ato simples de não aceitar Jesus, me batizar e seguir alimentando a minha vida cristã e seguir e ter cada vez mais o azeite dobrado na minha tem o azeite que as virgens levaram lá para procurar, para esperar o noivo. Se não for dobrado, se não for sempre um esforço a mais, se o talento não for dobrado, se o meu esforço não for dobrado, eu não vou conseguir alcançar a glória eterna, porque é por ação. Nós vivemos por ação e não por omissão. Porque apenas praticar o bem não vai te salvar. Vai te salvar você aceitar Jesus como seu único e salvador. E aí sim você vai conhecer a verdadeira verdade e vai em busca de uma vida reta. Então é isso. Esse foi os meus destaques. Mais algum comentário, pastor? Eu gostaria justamente, você falou uma coisa interessante aí, que Deus realmente não força ninguém, mas ele não vai aceitar quem não toma uma decisão, assim, digamos assim, taxativa. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo. A verdade, Deus coloca diante de mim. Os dois caminhos ficam claros diante de mim. E uma coisa que você citou aí muito interessante, que em todos esses exemplos desse capítulo, os dois grupos estão sempre bem caracterizados aí. Os que vão e os que não vão. Os que são aceitos e os que não são aceitos. Então não tem meio termo. Não tem meio salvo. Meio salvo é completamente perdido. Né? Não existe isso. Estou quase salvo. Quase salvo é totalmente perdido. Né? Ou é salvo ou não é. Não tem como. Então, isso fica muito claro nesse capítulo. Eu preciso estar atento a isso. Qual é a minha posição? Não importa a do outro, eu quero saber a minha posição. Eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, eu vou, dia exato quando Cristo voltar, receber dele o vinde bendito de meu Pai. Tá certo que talvez muita coisa que eu deveria ter feito, eu deixei de fazer. Mas tenho me esforçado, vou me esforçar mais e mais para que o que ele espera de mim realmente se cumpra na minha caminhada, no meu andar. Esse deve ser o objetivo de cada um de nós, crentes em Jesus Cristo. Com esse viver dessa forma, vamos levar a mensagem, através do exemplo, àquelas pessoas que ainda estão distantes ou na dúvida. Esse deve ser a nossa caminhada, e certos de que Cristo voltará. Não sei quando. O que me faz o seguinte: eu preciso estar preparado quando Cristo voltar. Amém. Um outro ponto também que eu acho que me atrapalhando para falar é que Jesus, ele não julga e nem condena, ele separa. E nós é que nos condenamos pelos nossos próprios atos. Então, esse é um ponto importante também. Nesse todos os momentos, ele, na hora ele separa, aí não condena, você está condenado, ele separa os justos dos injustos. E aí cada um vai se responsabilizado pelos seus próprios atos. Perfeitamente. Então, uma maravilha de estudo, um estudo que nos confronta e que confronta você que está assistindo. E aí fica o convite que, se você que está nos assistindo não conhece a palavra, não não pertence a uma igreja, não disse
fez a sua confissão de fé, disse sim ao Senhor, não perca tempo. Não perca tempo, porque nós já vivemos como dores de parto. O mundo, ele está dando sinais o tempo inteiro, cada vez mais visíveis, cada vez mais próximo a nós. Então, não espere que seja tarde, porque pode ser a qualquer momento, tanto a vinda de Jesus como até a sua partida. Nós não estamos isentos de nada. Podemos tropeçar e morrer, podemos dormir e não acordar mais. E se isso acontecer, como é que está seu relacionamento com Cristo? De que lado você está na hora da separação? No lado dos justos ou dos injustos? Então, você possa ter essa noite como reflexão em sua vida, aquele que não aceitou Jesus em sua vida, que seja uma noite de um dia de confrontamento na sua vida, que possa tocar realmente seu coração, que procure uma igreja. Nós estamos presentes na rua Castro Alves, número 228, Paripe, Salvador, Bahia. Aqui na descrição também tem o nosso WhatsApp, quem quiser entrar em contato conosco para conversar, pode também fazer esse contato. Mas Deus abençoe a sua vida e que realmente você possa assimilar esse estudo de hoje com uma palavra de Deus para você, que você possa tomar esse conselho para si e buscar o Senhor antes que seja tarde. Alguma palavra final, pastor, sobre esse estudo? Não, apenas justamente reforçando o que você está dizendo. Cada um é responsável. Ninguém salva ninguém. Ninguém pode, digamos assim, preencher a vaga do outro. As vagas são individuais, né? E Deus trata cada pessoa individualmente. Tratou comigo, tratou com você, Emerson, trata com aqueles que estão em contato conosco, que vão nos ouvir, cada um particularmente e individualmente. É assim que Deus faz. E a prestação de contas é individual. Maravilha. Então, estudo maravilhoso. E neste momento nós vamos orar para finalizar esse estudo e que Deus abençoe este momento de estudo da palavra. Que o nosso Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, que estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra e aprendendo um pouco mais de Ti. Senhor, estamos aqui, Senhor, diante de pessoas que possam não ter citado a Ti, Senhor, pessoas que não conhecem a Tua palavra, Senhor, leva, Senhor, esse conhecimento, Senhor, abre, Senhor, o coração das pessoas, Senhor, que as pessoas venham conhecer a Ti, abençoa, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo, e, Senhor, que eu possa estar cuidando de nós. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixa uma palavra viva e que nos alimenta todos os dias. Esse maná, Senhor, que nos alimenta e que nos deixa fortes, Senhor, e que é o nosso combustível para seguirmos em frente, Senhor, seguindo essa corrida da fé, essa corrida que estamos buscando a Ti e nos aperfeiçoando dia a dia. E que o Senhor nos ajude a permanecer firmes, a ser cada vez mais fiel a Ti, a nos doar cada vez mais a Ti, Senhor. Então, essa é a nossa oração. Abençoa mais uma vez aqueles que estão nos ouvindo. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa o nosso pastor Arno, Senhor. Abençoa todos aqueles, Senhor, que estão neste momento acompanhando esta programação. Que assim o Senhor nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.